Irmãos, como de costume, nós fazemos à noite, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus sendo pregada aos nossos corações, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, colocar a sua igreja e ter um momento de intercessão pelas nossas vidas, pela vida do seu povo, pelas nossas famílias, pelo reino de Cristo nessa cidade, neste mundo. Depois, então, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos baixar nossas cabeças nesse momento e passar por esse momento de intercessão, onde nós colocamos a vida da sua igreja, as nossas vidas diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças por esse dia do Senhor, por este culto, Pai, que agora prestamos ao Senhor, porque nele nós temos o privilégio, ó Pai, de desfrutar da tua presença. Nós desfrutamos da presença do Senhor nas orações, na leitura da palavra, ó Deus, nos cânticos que entoamos ao Senhor. E em tudo isso o Senhor é glorificado e nós somos fortalecidos e nutridos na fé. Nós oramos, Senhor Deus, e utilizamos esse momento do culto para interceder, ó Pai, pelas nossas vidas. Interceder, ó Deus, pela tua igreja, pela igreja do Senhor. Reconhecendo, Pai, que nós necessitamos de Ti e que é somente diante do Senhor que nós podemos encontrar orientação, ó Deus, para vivermos nossa vida segundo a Tua vontade neste mundo. Nós te louvamos, Pai, pela salvação em Cristo Jesus que nós recebemos. Te louvamos, Deus, pela Tua graça e pela Tua bondade derramada sobre nós constantemente. Pelo sustento, pelo pão de cada dia, pela proteção, pelo trabalho, pelo descanso. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo isso. E especialmente, Senhor Deus, te agradecemos pela salvação, pelo perdão que temos em Cristo. E nos colocamos diante do Senhor, te pedindo que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a relembrarmos a salvação e o perdão que temos no Senhor. Para que, ó Deus, nós jamais esqueçamos que tudo o que nós possuímos diante do Senhor, nós possuímos em Cristo. Não é nosso por direito, não nos foi dado porque nos deviam. Tudo que nós temos foi dado pela graça e nós só temos porque nós estamos em Cristo. Toda a vida, toda a salvação, todos os benefícios que nós encontramos em Deus, nós encontramos por meio do Teu Filho. Nos ajuda a lembrar disso nessa noite e ajuda a Tua igreja a viver segundo essa verdade todos os dias da sua vida. Ó Deus, nos perdoa e tem misericórdia de nós quando nós somos negligentes com essa verdade. Quando nós deixamos de viver em Cristo ou quando nós pensamos que não vivemos, que não precisamos viver em Cristo. Ó Deus, nós te pedimos perdão por tantas vezes que ignoramos essa verdade no nosso dia a dia, acreditando que os benefícios que nós temos decorrem de outros meios que não o nosso bendito Salvador. Nos lembra dessa verdade, nos ajuda a viver segundo essa verdade. Ó Pai, para que as nossas vidas sejam vividas em gratidão e alegria pela salvação e os benefícios que nós temos em Ti. Essa é a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias nesse momento, na carta de Paulo aos Gálatas, dando continuidade às nossas exposições nessa carta, nesse texto da Palavra de Deus. Nós vamos abrir no capítulo 3, mais uma vez. Dessa vez nós leremos os últimos versículos do capítulo 3. Nós faremos a leitura a partir do versículo 26 até o versículo 29 do capítulo 3. E encerramos assim esse capítulo. Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler a partir dos versículos 26 até o versículo 29. Ouça a palavra de Deus, que é poderosa para falar aos nossos corações. E ela nos diz o seguinte. Gálatas 3, a partir do versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes.
Dissarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor, pedindo desta vez a sua graça e a sua bondade para meditarmos na sua palavra. Senhor nosso Deus, nós oramos ao Senhor pedindo a tua graça, a tua bênção. A tua palavra foi lida e agora nós rogamos que o Senhor fale conosco. Que as riquezas do Evangelho de Cristo sejam ouvidas por nós nessa noite. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, talvez você já tenha ouvido falar de um homem chamado John Newton. Ele foi um pastor anglicano e ficou muito conhecido pela sua história de vida. Ele foi um traficante de escravos, ele capturava e vendia escravos, mas depois ele conheceu o Evangelho, conheceu a salvação em Cristo Jesus, e então ele foi liberto dessa sua antiga forma de vida e passou a servir ao Senhor e a lutar também contra a escravidão. Uma das formas mais conhecidas pelo qual John Newton é lembrado é porque ele é o autor de muitos hinos que nós cantamos. Um dos hinos que ele é o autor é o famoso Maravilhosa Graça, né? O Amazing Grace. Talvez o hino cristão mais conhecido, né? Além dos Salmos, certamente esse é o hino cristão mais conhecido da história, e ele é o autor desse hino. E é interessante que ele também é lembrado por aquilo que ele disse antes da sua morte. Já muito doente, já muito debilitado, já sabendo que iria ser levado pelo Senhor, ele disse o seguinte: minha memória praticamente se foi, entretanto me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Ele lembra de duas coisas no momento da sua morte: que ele é um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Essas, irmãos, são duas verdades fundamentais que nós deveríamos lembrar constantemente: que nós somos grandes pecadores, mas especialmente que Cristo é um grande Salvador. Quando nós nos lembramos dessas verdades, quando nós nos lembramos que Cristo é o nosso grande Salvador, nós passamos a compreender que tudo o que nós temos, a nossa salvação, os benefícios da salvação em Cristo, o fato de sermos filhos de Deus, o fato de nós termos uma herança, tudo o que nós temos porque nós estamos em Cristo. Tudo o que nós temos porque nós cremos em Cristo, porque Cristo é um grande Salvador. Como nós já vimos, nós estamos já no fim do capítulo 3, esse capítulo é marcado pelas exortações do apóstolo Paulo, pelo grande e forte teor de exortação que esse capítulo possui. Ele continua insistindo para que os irmãos não se deixem levar pelo falso ensino de que eles precisavam de algo mais do que simplesmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele estava insistindo para que os irmãos dessa igreja não se desviassem do caminho, acreditando que eles precisavam, além da fé em Cristo, da obediência às leis do Antigo Testamento e, em especial, aderir a um estilo de vida judaico. Muitos estavam se filtrando na igreja e dizendo exatamente isso: para que vocês sejam parte da igreja, para que vocês sejam salvos por Jesus Cristo, vocês precisam, além de crer nele, vocês precisam obedecer à lei de Deus que está em todo o Antigo Testamento, e vocês precisam especialmente tomar para si um estilo de vida judaico. Vocês precisam se circuncidar, guardar todo o estilo de vida judaico. Ou seja, eles estavam acrescentando critérios para a salvação. Para exortar então esses irmãos, o apóstolo Paulo utilizou primeiro das experiências deles, lembrando como eles começaram na fé e como eles receberam o Espírito por meio da fé. E depois lembrou das experiências do próprio Abraão, lembrando como Abraão foi salvo pela graça, como Abraão recebeu a promessa e as suas bênçãos pela graça por meio da fé e não pela obediência. Nas últimas 2 semanas nós vimos como Paulo desenvolveu a relação complexa, mas maravilhosa entre as promessas de Deus e a própria lei de Deus. Esse relacionamento, irmãos, foi tratado dentro do contexto da aliança que nós temos com Cristo Jesus. E nós aprendemos então que em nossa aliança com Deus por meio de Cristo,
As promessas são recebidas pela fé e não pela lei. A lei tem outros propósitos, a lei tem outros objetivos. A lei tem o objetivo principal de nos levar até Cristo Jesus como um guia, como um supervisor. Hoje nós veremos então o desenvolvimento e a conclusão das palavras que começaram no capítulo 3. No versículo 7, veja, Paulo nos ensinou que os da fé é que são filhos de Abraão. Agora, no último versículo do capítulo 3, Paulo novamente vai nos lembrar que os que pertencem a Cristo são semente de Abraão, são descendência de Abraão. É como se Paulo estivesse fechando o argumento. Ele começa afirmando que nós somos descendência de Abraão, os que creem, depois termina o argumento dizendo aqueles que estão em Cristo são descendência de Abraão. O início e o fim fechando aquilo que ele está tentando nos dizer aqui. O fundamento, então, da sua conclusão está naquilo que nós chamamos de união com Cristo. E essa, irmãos, é, sem sombra de dúvidas, um dos ensinos, uma das doutrinas mais belas de toda a palavra de Deus, a doutrina da união com Cristo. Nós vamos tratar ela especialmente hoje, nós vamos continuar desenvolvendo ela nas próximas semanas, mas nós vamos tentar desenvolver um pouco mais ela a partir das palavras de Paulo nessa noite, compreendendo como nós estamos unidos a Cristo e como toda a nossa redenção depende dessa união que nós temos com Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, irmãos, nós aprenderemos que, unidos a Cristo pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus, membros do seu povo, herdeiros da sua promessa. Novamente, unidos a Cristo pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus, membros do seu povo, herdeiros da promessa. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver nos versículos 26 e 27, que unidos a Cristo pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus. Veja aqui no versículo 26, Paulo continua a sua argumentação sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos a partir da fé que nós possuímos no Senhor Jesus. E veja o que esse versículo nos diz e o que ele revela a respeito da nossa identidade, a respeito de quem nós somos. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Veja, irmãos, que agora os crentes dessa igreja, ou os crentes dessas igrejas da região da Galácia, são chamados de filhos de Deus. E aqui, irmãos, não é por acaso que Paulo está dizendo que eles são filhos de Deus. Pelo contrário, Paulo faz questão de enfatizar, ele diz, todos vós, todos vocês, sem exceção, todos vocês que creem em Jesus Cristo são filhos de Deus. Não restava dúvidas para Paulo de que aqueles irmãos eram, de fato, filhos do Senhor. E por que, irmãos, isso é importante? Porque reconhecer que esses irmãos eram filhos de Deus é importante. Porque durante toda a história de Deus, durante toda a história da humanidade guiada por Deus, os filhos de Deus sempre foram identificados como o povo de Deus. Ou melhor dizendo, o povo de Deus sempre foi identificado como filho de Deus. Nós nos lembramos que no livro de Êxodo, Moisés fala a Faraó, Deus diz a Faraó, deixa que o meu filho saia, deixa que o meu primogênito saia para que me adore no deserto. Israel é chamado de filho de Deus. Além disso, o povo de Deus é chamado de filhos de Deus em Deuteronômio e ainda no profeta Oséias. Veja em Deuteronômio, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 14, e nós leremos os versículos 1 e 2, e nós vamos ver como o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel, são chamados de filhos de Deus. Deuteronômio 14, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filhos sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto, porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Veja, o povo de Deus, aqueles que foram escolhidos dentre as nações para serem chamados povo de Deus, são aqueles que são chamados também de filhos de Deus. E aqui, irmãos, nós temos uma constatação muito importante. Nem todos são filhos de Deus, nem todos os homens são filhos de Deus. É verdade que muitos dizem que todos os homens são filhos de Deus porque são criados por Deus, e há uma certa verdade nisso.
Nós não temos tempo para tratar disso nessa noite. Mas o que o texto está falando aqui, o que Gálatas está nos dizendo, o que outros textos da palavra de Deus nos mostram, que filhos de Deus, de fato, são aqueles que pertencem ao Senhor, que são parte do povo de Deus, que são parte do povo do Senhor. Veja que Israel é chamado de próprio povo do Senhor, é chamado de filhos de Deus. Eles eram um povo escolhido dentre as nações para serem os filhos de Deus nesse mundo. Mas agora Paulo está dizendo que aqueles irmãos eram filhos de Deus. Perceba, os irmãos da Galácia, irmãos, eram como nós. Nós não somos judeus por nascimento, nós não nascemos em Israel, nós não nascemos com sangue judaico. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo oferece àqueles irmãos um título que foi dado somente à nação de Israel. Ninguém fora da nação de Israel foi chamado de filho de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas Paulo agora diz, vocês são filhos de Deus. Vocês que não nasceram em Israel, vocês que não são judeus de nascimento, vocês que não viveram a antiga aliança, vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus e vocês são filhos de Deus por meio da fé. O texto nos diz que esses irmãos, todos aqueles que creem, alcançaram esse status de filhos por meio da fé. E veja, Paulo, irmãos, está claramente se colocando contra os falsos mestres que surgiram e que se infiltraram no meio das igrejas daquela região para afirmar que eles não eram povo de Deus. Esses falsos mestres diziam, olha, vocês creem em Jesus Cristo, tudo bem, mas vocês ainda não são povo de Deus como deveriam ser. Porque para ser povo de Deus, vocês precisam ser circuncidados. Para ser povo de Deus, vocês precisam cumprir as leis do Antigo Testamento. Vocês não podem comer porco, vocês não podem comer tal animal, vocês têm que ficar longe de cadáver, vocês têm que se limpar dessa forma. No sábado, você tem que ir para a sinagoga e assim por diante. Que Paulo está dizendo, não, vocês não serão povo de Deus porque vocês fazem isso ou aquilo. Vocês não serão chamados filhos de Deus porque vocês cumprem isso ou aquilo, aquele mandamento ou aquele outro mandamento. Vocês serão chamados filhos de Deus porque vocês creram. Porque vocês creram. O apóstolo mostra que o único meio pelo qual todos nós podemos nos tornar filhos de Deus, povo seu, escolhido dentre as nações, separado por meio da fé. Não era pelo nascimento, pelas riquezas, era algo que não se podia comprar, era algo que não se podia conquistar com os seus méritos, algo que só podia ser recebido por meio da fé. Somente por meio da fé eles seriam chamados filhos de Deus. Eles seriam de fato filhos de Deus. E tantas vezes, irmãos, nós pensamos que nós podemos comprar status diante de Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que podem comprar status diante de Deus pelo aquilo que fazem, pela obediência que praticam, pela condição financeira que possuem, pelos hábitos que nutrem, ou por coisas que fazem no dia a dia que demonstram que elas são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas de bom caráter. E elas pensam que assim elas vão conquistar status diante de Deus. Elas pensam que elas vão subir no conceito de Deus por meio do que elas fazem. A verdade que Paulo nos diz é que vocês são filhos de Deus por meio da fé. Somente por meio da fé. E a pergunta que nós devemos fazer é, por que a fé é tão poderosa assim para nos tornar filhos de Deus? Por que a fé é tão poderosa a ponto de fazer com que um povo que não conhecia Deus agora seja chamado de filhos de Deus? Para enxergarmos a razão desse poder tão grandioso da fé, nós precisamos olhar para a última frase do versículo 26, que diz, em Cristo Jesus. É provável, irmãos, que essa frase, em Cristo Jesus, não é uma referência ao objeto da fé, como a nossa tradução faz, né? A fé em Jesus Cristo, né? Ou seja, Jesus Cristo como o objeto da fé. É possível isso, mas é mais provável que essa frase deva ser compreendida como, em termos absolutos, não como um complemento, não como fé em Jesus Cristo, mas como algo por si só, um critério por si só. Ou seja, a tradução ficaria dessa forma: todos vós sois filhos de Deus, vírgula, mediante a fé, vírgula,
em Jesus Cristo. Ou como algumas outras versões fazem, como a NVI, por exemplo, nós podemos colocar essa frase em Cristo Jesus logo no início do versículo. Nós podemos ler da seguinte forma: em Cristo Jesus, vírgula, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Ou seja, o que Paulo parece estar apontando aqui, irmãos, é que nós temos dois fundamentos para nós nos tornarmos filhos de Deus, ou dois fundamentos que nos fazem filhos de Deus. O primeiro que nós tratamos é a fé. Por meio da fé nós somos filhos de Deus. Mas o fundamento especial, o fundamento que é também o alicerce da própria fé, é que nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus porque nós estamos unidos em Cristo Jesus. E veja, a imagem é essa mesmo, em Cristo Jesus. É a ideia da presença que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que essa doutrina tem sido chamada ao longo da igreja de união mística do crente com Cristo. Porque no Novo Testamento, Paulo e outros autores descrevem a nossa associação com Cristo em termos de uma união inexplicável. Nós somos corpo, Ele é a nossa cabeça, Ele é a pedra fundamental e nós somos as demais pedras desse edifício. Nós estamos nele, Ele está em nós. Nós nos alimentamos dele na ceia do Senhor, nós somos nutridos nele, ele nos guia, ele habita em nós, ele nos pastoreia. Irmãos, isso não pode ser explicado matematicamente ou cientificamente, é a união mística que todo o crente tem com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo vai nos dizer que essa união, a união que nós temos com Cristo, é a razão de nós sermos chamados filhos de Deus. Como Douglas Moo vai dizer, o nosso relacionamento com Deus é estabelecido pela nossa união com Jesus Cristo. E essa união, por sua vez, é assegurada pela fé. Nós somos unidos a Cristo por meio da fé. E é por isso que a fé é tão poderosa para nos fazer filhos de Deus. Porque quando nós cremos, nós nos unimos a Cristo. E uma vez que nós estamos unidos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Observe, irmãos, que a estrutura da nossa salvação depende fundamentalmente de como nós estamos unidos ao nosso mediador. É interessante que quando nós vamos estudar a respeito da nossa salvação, quando nós vamos ler a respeito da nossa salvação, nós falamos sobre fé, nós falamos sobre graça, nós falamos sobre arrependimento, nós falamos sobre confissão de pecados, nós falamos de conversão, nós falamos de mudança de vida. Mas o que a palavra de Deus nos revela é que todas essas coisas são consequência da união que nós temos com o nosso Redentor. Todas essas coisas da nossa salvação são apenas consequências de Cristo habitar em nós e de nós agora estarmos em Cristo completamente. É a nossa união com Cristo, irmãos, que nos dá acesso ao privilégio de sermos filhos de Deus. Nós vamos ver isso melhor na semana que vem, quando Paulo vai desenvolver como nós somos adotados por meio do Senhor Jesus Cristo. Mas o princípio básico que nós temos aqui é que nós somos filhos porque nós estamos unidos ao verdadeiro Filho de Deus, o Filho de Deus por excelência. Nós não somos filhos porque nós temos o direito de ser, ou porque nós recebemos uma carteirinha que nos diz: você é filho de Deus, tome seu diploma. Você creu, está aqui o seu diploma, você é filho de Deus. Paulo é mais profundo do que isso. Paulo diz: você é filho de Deus porque você está unido a Cristo. E uma vez que você está preso a Ele, uma vez que você está unido a Ele, você ganha o status que Ele mesmo possui. Percebe, irmãos, que a união com Cristo faz possível que aquilo que pertence a Cristo seja nosso. E aquilo que uma vez pertenceu a nós, agora é de Cristo. Cristo tomou sobre si os nossos pecados e agora nós recebemos tudo o que é de Cristo, tudo o que é dele agora é nosso, porque nós estamos incorporados a Ele, nós fazemos parte dele, nós somos o que Ele é e Ele é o que nós somos. De maneira que Paulo diz: eu já não vivo, é Cristo quem vive em mim. Nós já não temos identidade, porque agora nós somos Cristo e Cristo está em nós, Cristo é nós. Por isso que nós somos chamados servos de Cristo Jesus, por isso que tudo que nós recebemos por meio de Cristo, porque nós já não vivemos como se nós fôssemos pessoas independentes. Nós não temos mais uma vida independente.
O que nós somos está em Cristo. O que nós temos está em Cristo. A nossa vida está em Cristo. Nós estamos unidos a Ele penalmente. É por isso que o nosso breve catecismo, na pergunta 30, ele nos diz que o Espírito aplica a redenção que foi adquirida por Cristo, operando em nós a fé, Gálatas, unindo-nos a Cristo por meio dela, Gálatas. Nós temos a redenção porque nós temos fé e porque essa fé nos une a Cristo. De maneira que quando o próprio Deus olha para nós, Ele não vê mais Paulo, Ele não vê mais o nome de vocês. Quando Ele olha para nós, Ele vê o seu Filho, Ele vê Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo é Filho, quando Ele olha para nós, Ele nos vê como filhos de Deus também. O status que nós temos diante de Deus não foi porque nós conquistamos esse status pelo direito da fé. Esse status que nós temos é porque pela fé Cristo está em nós, de maneira que o Pai, quando olha para nós, Ele vê Cristo e não nós simplesmente. Porque o Pai olha para nós por meio de Cristo. E essa é uma das doutrinas mais belas de toda a Sagrada Escritura. A razão de sermos filhos de Deus é porque o Senhor Jesus Cristo veio para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que Adão não fez. O primeiro filho de Deus, né? Israel, aquele povo que foi chamado de filho de Deus durante todo o Antigo Testamento, também não conseguiu fazer. Como verdadeiro Israel, como verdadeiro filho de Deus, Jesus Cristo fez o que o seu povo não conseguiu fazer. De maneira que o Novo Testamento nos mostra, Israel não era o filho de Deus que deveria ter sido. Por isso Deus providenciou um filho que fez tudo o que deveria fazer. Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus. E nós só podemos ser chamados de filhos de Deus porque nós estamos nele. De maneira que o Gregory Bill ele vai dizer que aqueles que se identificam pela fé com Cristo, sejam judeus, sejam gentios, seja quem for, tornam-se identificados com ele, e a sua identidade como verdadeiro Israel está nele. Nós podemos crer que nós somos o Israel de Deus, que nós somos filhos de Deus, que nós somos o povo escolhido de Deus, porque nós estamos em Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Israel de Deus, Ele é o escolhido, e nós estamos nele. Esse fundamento, então, da nossa salvação é desenvolvido no versículo 27. Veja os versículos 26 e 27 lidos, um após o outro. Em Cristo Jesus, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E veja que no versículo 27, Paulo vai aprofundar ainda mais, através de duas ênfases. Primeiro, mais uma vez, agora de forma mais clara, ele nos mostra que a nossa união com Cristo não se restringe a um povo específico, mas todos os que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo e estão unidos a Ele. Ou seja, não há distinção. Todos aqueles que foram batizados pelo Senhor estão unidos a Ele. E aqui, irmãos, lógico que nós devemos lembrar da associação que é feita aqui entre batismo e a nossa união com o Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo que o batismo salva ou que o batismo por si só é capaz de nos unir ao Senhor Jesus Cristo. O que Paulo nos mostra é a união que existe entre o símbolo e a verdade que é apresentada. O batismo simboliza a união que nós temos com Cristo. Por isso, o símbolo ele exemplifica tão bem a obra do Redentor que muitas vezes o símbolo ocupa o lugar do seu significado. Abra a palavra de Deus em Romanos capítulo 6 e veja como claramente o batismo é símbolo da nossa regeneração, da nossa morte e vida com Cristo. Romanos 6, versículos 3 e 4. Paulo está nos ensinando que nós somos filhos de Deus por causa da nossa relação com Cristo, porque nós somos batizados e revestidos dele. Agora vejam em Romanos 6, 3 e 4, como ele mostra que esse batismo é símbolo de regeneração,
da nossa união com Cristo na morte e na vida. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Observe que o batismo aqui, irmãos, é símbolo da nossa morte e da nossa vida com Cristo Jesus. O batismo é o símbolo da nossa união com Cristo. Nós morremos com Cristo e passamos então a viver uma nova vida a partir de Cristo. No batismo, nós temos isso simbolizado com muita clareza. A água simboliza a nossa morte e purificação dos pecados e a nossa ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo é símbolo da nossa morte e vida com Cristo, é símbolo da nossa união com Cristo. Nesse batismo, então, nós recebemos o selo da nossa incorporação. A frase é, batizados em Cristo. E essa frase traz claramente a ideia de um movimento em direção ao Senhor Jesus. Nós somos batizados nele, incorporados a ele. Os que foram, então, revestidos de Cristo Jesus, os que foram batizados com ele, morreram com ele, ressuscitaram com ele, e por isso podem ser chamados de nova criatura em Cristo Jesus, por isso podem ser chamados de filhos de Deus, porque a identidade que eles tinham, eles perderam, porque eles morreram. E eles ressuscitaram para viver uma nova vida. Veja, o que nós fomos antes de Cristo foi morto. E uma vez que nós nos unimos a Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida, de maneira que nós já não nos identificamos pela nossa vida passada. Nós nos identificamos pela nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Colossenses vai nos dizer algo parecido. Em Colossenses 3, versículo 10, o texto diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em tudo. Os que creram em Cristo se revestiram de Cristo, e uma vez que eles se revestiram de Cristo, eles perderam a identidade passada, são uma nova criatura, um novo povo, e vivem uma nova vida. São filhos de Deus, são povo escolhido por Deus, porque estão em Cristo Jesus. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos lembrar. Unidos a Cristo, então, pela fé, nós nos tornamos filhos de Deus e nós nos revestimos nele. Nós veremos agora, na continuidade do texto, que em Cristo nós somos um povo, descendência de Abraão, herdeiros da promessa. Em Cristo nós somos um povo, descendência de Abraão, herdeiros da promessa. Veja o versículo 28. E veja que Paulo utiliza palavras muito parecidas com a que nós lemos em Colossenses 3. Nós acabamos de ler. E Paulo vai utilizar essas palavras muito semelhantes agora em Gálatas 3:28. Portanto, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está repetindo aquilo que ele falou em Colossenses. Na verdade, pela ordem da autoria, provavelmente Colossenses está repetindo o que Gálatas falou. A ordem é inversa, Gálatas veio primeiro. E veja que o apóstolo está nos ensinando que uma vez que nós fomos unidos a Cristo, nós nos tornamos parte de um povo que é único. Como eu já disse, nós perdemos a nossa identidade passada e agora nós somos membros de um novo corpo. E nesse povo, nesse corpo, já não importa se nós somos homens, mulheres, escravos, judeus, libertos ou assim por diante. A união com Cristo constrói também a união que nós temos com os nossos irmãos. A união que nós temos com Cristo, o nosso ingresso em Cristo também mostra a nossa união com os nossos irmãos, uma comunhão tão profunda que destrói os muros de separação que normalmente a sociedade levanta. É por isso que Paulo vai utilizar esses exemplos: grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, livre, homem, mulher.
Abra sua Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios 12 e veja que em 1 Coríntios também Paulo utiliza essa mesma linguagem. Ele utiliza em Gálatas, Colossenses e 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Assim diz a palavra de Deus. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, novamente, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Note que tanto em Colossenses, quanto em 1 Coríntios, quanto em Gálatas, nós encontramos pares de opostos, de oposição, de separação, que são dissolvidos por meio de Cristo Jesus. Uma vez que a gente não pode se concentrar nos três textos, nós vamos olhar para o texto de Gálatas e ver as distinções que Paulo fala nesse texto de Gálatas. Veja que a primeira distinção é a distinção mais difícil de ser trabalhada, pelo menos naquele contexto. Ele fala, não há judeu nem grego. E aqui, irmãos, nós temos a forma como os judeus enxergavam o mundo, a forma como provavelmente os próprios falsos mestres que estavam infiltrados naquelas igrejas enxergavam o mundo. O mundo era visto da seguinte maneira: nós temos dois grandes povos, um povo judeu, escolhido por Deus, filho de Deus, segundo a antiga aliança, e todos os demais povos que não são povo de Deus, que estão longe de Deus, que não são filhos do Senhor. Paulo está dizendo então que essa barreira de separação, que de fato existia no Antigo Testamento, foi derrubada em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, sim, Israel foi chamada de filho de Deus, Israel era de fato o povo escolhido de Deus, mas pela fé em Cristo Jesus, vocês que não são judeus, são filhos de Deus, povo do Senhor. Não há mais judeu nem grego, não há mais judeu e os outros povos. O que existe agora é um único povo que crê em Jesus Cristo. O que há agora é o único povo que está unido a Cristo. Com suas palavras, o apóstolo ataca seus opositores e diz, vocês não precisam viver como judeus para se tornarem filhos de Deus. Porque essa divisão já não existe mais. Em Cristo, todos os que creem são filhos de Deus. A segunda divisão que é apontada por Paulo é a divisão entre escravos e livres. E essa é a divisão, talvez, a divisão mais importante no mundo que Paulo vivia, no mundo que aqueles irmãos viviam, que era o mundo romano. O mundo romano poderia ser dividido de maneira simples, a ignorar outras distinções, mas de maneira simples, entre livres e escravos. E essa é uma divisão muito importante nessa sociedade, e é por isso que Paulo faz questão de citar essa divisão social. Paulo diz, no povo de Deus não há escravos, nem homens livres. Nós poderíamos entender, não há, no nosso caso, uma vez que nós já não temos o contexto da escravidão, não há rico, não há pobre, não há governante, não há clero e laicato, não há nobres e plebeus, não há divisões sociais nesse sentido, não há camponeses e industriais, opressores, oprimidos. Esse tipo de distinção social que diversos cientistas sociais levantam não existem, ou essas distinções que existiam ao longo da história, ou que existiam ao longo da história, não fazem sentido, uma vez que nós somos unidos a Cristo. O povo de Deus não pode ser dividido de acordo com as divisões sociais, porque em Cristo Jesus nós não somos mais aquilo que nós éramos anteriormente. John Newton foi um traficante de escravos, mas quando ele creu em Deus, ele deixou de ser aquilo que ele era. Nós podemos ocupar qualquer status nesse mundo em Cristo. Esse status não vale nada. Pelo contrário, por meio da união com Cristo, uma divisão tão impregnada na vida da sociedade daqueles dias está destruída. Em Cristo, o povo de Deus não tem distinções. E é por isso, irmãos, que nós devemos lutar contra qualquer tipo de divisão na igreja, seja divisão por aspectos sociais, sejam divisões por outros tipos de aspectos.
Esse tipo de divisão corrói justamente a unidade que Cristo trouxe para a igreja. Quando nós temos na igreja o grupo daqueles que têm mais condições financeiras e o grupo daqueles que têm menos condições financeiras, esse grupo está dividido, nós estamos de fato quebrando e pecando contra o Senhor, porque nós estamos quebrando ou tentando quebrar a união e a unidade que nós temos em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz do Calvário. Cristo nos chamou para morrermos com Ele e ressuscitarmos com Ele para vivermos uma nova vida. Quando nós vivemos segundo a vida que nós vivíamos anteriormente, nós estamos indo contra o propósito de Deus ao entregar o seu Filho Jesus. Uma terceira divisão é mencionada: não há homens nem mulheres aqui. E as palavras que Paulo utiliza aqui são as mesmas palavras que nós encontramos em Gênesis 1 e 2, as palavras que se referem ao sexo, né? Ou seja, Paulo não está se referindo a papéis aqui, e isso é muito importante. Paulo não está dizendo que não existe papéis como de marido e mulher. Quando Paulo fala de marido e mulher, ele utiliza palavras diferentes, né? Por exemplo, nós podemos aplicar a palavra homem e mulher para marido e mulher, né? Dependendo do contexto. A mesma palavra pode ter um significado diferente. Mas aqui no texto original não. A palavra que Paulo utiliza para marido é uma, que ele utiliza para esposa é outra, e a palavra que ele utiliza aqui para homem e mulher são outras palavras, a identificação do sexo aqui. Ou seja, Paulo não está dizendo que não há mais papéis a serem exercidos, papéis como marido e mulher, por exemplo. O que Paulo está dizendo é que não há mais distinção ou separação, melhor dizendo, não distinção, mas separação entre homens e mulheres. Irmãos, é triste perceber, e pesquisando sobre esse texto, é impressionante você pesquisar e ver a quantidade de artigos teológicos que foram escritos a partir desse versículo para argumentar em favor de ideologias como ideologia de gênero e tantas outras coisas, argumentando que, segundo Paulo, a distinção entre homem e mulher já não existia. E isso, irmãos, é publicado não no jornal pequeno aqui. Isso é publicado nas maiores feiras de estudos teológicos do mundo. Numa das feiras de estudos teológicos que acontece nos Estados Unidos, você tem uma banca da teologia negra, uma banca da teologia homossexual, e assim por diante, onde esses artigos são lidos, onde textos como esse de Gálatas são interpretados como se Paulo estivesse dizendo: não há mais papéis diferentes. Mulher pode ser o que ela quiser, homem pode ser o que ela quiser, homem pode ser o que ele quiser, não há mais papéis diferentes. A sexualidade acabou em Cristo Jesus. Irmãos, isso é loucura. Paulo não está dizendo isso. Pelo contrário, o mesmo Paulo que escreveu essa carta é o Paulo que escreveu Efésios 5 e Colossenses 3, que nos ensina muito bem que o homem tem papéis como marido e que as mulheres têm papéis como esposas. O que nós temos, irmãos, aqui, o que Paulo está falando de fato aqui, é que a divisão que existia naquela sociedade entre homens e mulheres já não podia existir em Cristo Jesus. A principal razão, irmãos, para Paulo ter acrescentado a divisão entre homens e mulheres aqui, provavelmente diz respeito ao próprio falso ensino que era colocado nesses dias. Lembra que o falso ensino ensinava que os crentes precisavam, além da fé em Cristo, tomar um estilo de vida judaico, e dentro desse estilo judaico, a principal cerimônia enfatizada era a da circuncisão. A ênfase é: se vocês querem fazer parte do povo de Deus, vocês precisam ser circuncidados. E a ênfase na circuncisão, muito provavelmente, estavam excluindo as mulheres da participação no povo de Deus. Provavelmente, os falsos mestres, com a insistência no estilo de vida judaico e na insistência pela circuncisão, estavam excluindo as mulheres da vida cristã, ou seja, afirmando, em outras palavras, que as mulheres ocupavam uma segunda divisão dentro do povo de Deus. Nós temos os filhos de Deus, o povo de Deus, os homens circuncidados, e as mulheres que só estão no povo de Deus porque ou estão casadas com um homem ou porque são filhas de um homem. Por isso, bem provavelmente, Paulo acrescenta: não há homens nem mulheres. Paulo está dizendo: as mulheres ocupam a mesma posição que os homens diante de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, as mulheres estão unidas a Cristo como os homens
Estão. O mesmo status que qualquer homem ocupa diante de Deus, qualquer mulher que creia que está unida a Cristo ocupa diante do Senhor. Porque uma vez que nós estamos unidos a Cristo, não importa se nós somos homem ou mulher. O que importa é que nós estamos em Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não vê homem ou mulher, judeu ou grego. Ele vê Cristo Jesus. Vê Cristo Jesus em nós. É claro, irmãos, também que a carta não está negando que Deus deu diferentes dons à sua igreja, que Deus chama alguns para serem pastores, para serem presbíteros, que Ele deu apóstolos, que Ele deu profetas, que Ele deu mestres à igreja. Não, pelo contrário. Paulo mesmo vai afirmar isso, que Deus deu profetas, pastores, mestres, apóstolos para a sua igreja. O que Paulo está dizendo é que a nossa identidade em Cristo é única. É como se todos nós tivéssemos o mesmo CPF diante de Deus. Nós não temos muitas identidades diferentes, todos nós temos o mesmo CPF, nós temos a mesma ficha. E quando você olha para a nossa identidade em Cristo, está lá. Nós somos Cristo Jesus. Nós estamos representados em Cristo. Nós somos dele, pertencemos a ele. E toda a nossa ficha foi apagada. Os méritos que nós temos agora são deles. Paulo então vai dizer, no fim das contas, todos vós sois um em Cristo. É por isso, irmãos, que nós precisamos reconhecer que a nossa unidade como Igreja do Senhor Jesus não é uma unidade de conveniência. Nós não somos uma igreja porque nós temos afinidades de trabalho, afinidades ideológicas, afinidades de vida, de estilo de vida, porque nós gostamos de estar um com os outros e assim por diante. Essas coisas são importantes, elas têm seu papel. A afinidade, a amizade faz parte da vida da igreja. Porém, nós somos um povo, nós somos uma igreja, porque nós estamos todos unidos na mesma videira. Todos nós estamos unidos no mesmo Cristo, no mesmo Senhor. É isso que nos faz povo. É isso que faz a menor criança que crê em Cristo ser povo de Deus. E o idoso mais velho que crê em Cristo ser povo de Deus. E estarem unidos completamente. Todos, homens, mulheres, velhos, crianças, todos nós estamos unidos em um só povo. Não pelas nossas afinidades, pelo nosso estilo de vida, pela cidade que nós moramos, mas porque em Cristo Jesus nós somos um só. É por isso que nós precisamos compreender que a igreja não é feita para jovens, não é feita para velhos, não é feita para crianças. A igreja é feita para o povo de Deus, que é formado de todos os povos. É por isso que o culto também não é feito para jovens, para idosos, para crianças. O culto é feito para o povo de Deus. É por isso que todo o povo de Deus adora junto, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há divisões. Nós não adoramos num lugar diferente. Todos nós estamos adorando e servindo ao mesmo Deus. Nós somos um só povo. No versículo 29, então, como eu disse, Paulo fecha seus argumentos no capítulo 3, dizendo: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Veja, Paulo já vem repetindo isso ao longo do seu capítulo 3. Que nós vamos ver alguns aspectos interessantes desse versículo em si. Em Cristo, então, irmãos, não há necessidade de obras, nem de cumprir as leis cerimoniais do Antigo Testamento, para nos tornarmos judeus e fazermos parte do seu povo. Por quê? Porque os descendentes de Abraão não são os de sangue. Aqueles que são herdeiros das promessas de Abraão não são os descendentes de sangue, mas aqueles que são de Cristo. Mais uma vez, Paulo está dizendo: vocês são de Cristo, e porque vocês estão em Cristo, vocês têm o que vocês têm. Vocês são descendentes de Abraão, vocês têm a promessa de Abraão. Ou seja, Deus prometeu a Abraão salvação, justificação dos pecados, e prometeu isso para a descendência dele. Só que Paulo nos lembra, no versículo 16. No versículo 16 de Gálatas 3 nos diz que ele não deu essa bênção, a promessa para um. Ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo: irmãos, a promessa que foi feita a Abraão de salvação, de bênção, foi dada a um descendente, Jesus Cristo, aquele que é o herdeiro das promessas de Abraão. Agora no versículo 29 Paulo diz:
vocês são herdeiros segundo a promessa. A pergunta é: quem é o herdeiro? É Cristo ou somos nós? A resposta vem daquilo que nós estamos meditando ao longo dessa noite. O herdeiro é Cristo. E nós somos herdeiros porque nós estamos em Cristo. Porque a nossa identificação agora é de Cristo. Perceba, Jesus é o descendente prometido. Jesus é o herdeiro legítimo das promessas. Jesus é o Filho de Deus por excelência. Jesus é o Filho de Abraão por excelência. Jesus é o herdeiro, o dono digno e legítimo. Mas nós recebemos tudo o que é de Cristo porque nós estamos unidos a Ele. Porque nós estamos identificados com Ele. Porque nós somos dele e Ele é nosso, porque nós comemos o seu pão, nós tomamos o seu vinho, porque nós somos nutridos nele e Ele nos fortalece. Tudo que nós temos, irmãos, nós temos em Cristo. A nossa salvação, a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, o fato de sermos filhos de Deus, o fato de recebermos as bênçãos de Deus, o fato de recebermos o perdão dos pecados, o fato de recebermos as promessas de salvação eterna. Tudo o que nós temos porque nós estamos unidos a Cristo. Não é como se Deus tivesse assinado uma certidão e tivesse dito assim: você creu, toma essa certidão, você tem direito a tudo. É como se Deus tivesse dito: você creu, agora você pode ser identificado com Ele. Você diz: Senhor, mas como eu vou provar que eu sou filho do Senhor? Como eu vou provar que eu sou digno de receber as promessas, a salvação? Todas essas coisas que não são minhas por direito. Mas você não precisa provar nada, nós não precisamos provar nada. Porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. E quando Ele vê Cristo, isso é suficiente para nós. Nós não precisamos de uma certidão que nos declara como filhos de Deus. Cristo é a nossa certidão. Nós não precisamos de uma certidão que diz as promessas são nossas. Cristo é a nossa certidão. Nós não precisamos de uma certidão que diga a promessa de salvação eterna é nossa. Deus diz: Cristo é a nossa certidão. Nós temos tudo em Cristo. Nós somos unidos a Cristo. E em Cristo nós somos descendência de Deus, descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Nós nos lembramos então, irmãos, daquilo que o John Newton disse quando estava no fim da sua vida, aos seus 82 anos, quando ele disse que só lembrava de duas coisas na vida muito claramente: que ele era um grande pecador, mas que Cristo era de fato um grande Salvador. Irmãos, nós não precisamos lembrar de muito mais para chegarmos àquilo que Paulo nos trouxe nessa noite, aqui nesse texto. Nós precisamos lembrar que Cristo é um grande Salvador e que Ele é a nossa certidão, a certidão da nossa morte para a antiga vida, a nossa certidão da ressurreição para uma nova vida, a certidão que nós somos filhos de Deus, a certidão que nós somos justificados, perdoados, a certidão que nós somos povo de Deus, separado e escolhido por Ele mesmo. Nós podemos lembrar que nós somos grandes e terríveis pecadores, mas Cristo Jesus, aquele no qual nós estamos presentes, é o nosso grande Salvador. Por isso nós podemos nos gloriar e dizer: nós pertencemos a Cristo e tudo que é de Cristo é nosso. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por essa verdade tão bendita e consoladora. Senhor, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças, porque a nossa salvação não é por méritos, jamais foi por mérito. A Tua palavra faz questão de nos lembrar que tudo o que nós temos por meio de Cristo. Tudo que nós recebemos em Cristo. A nossa fé só nos garante o que nos garante, porque ela é dom do Senhor e porque ela nos une a Cristo. De maneira que tudo o que Ele conquistou e que por direito é dele, passa a ser nosso, porque nós estamos nele e Ele está em nós. Nós te louvamos, Deus, por essa doutrina tão maravilhosa, que nos faz perceber que quando a nossa alma nos angustia pelo pecado,
Quando nós nos lembramos que nós somos terríveis pecadores, nós podemos lembrar, Deus não olha para nós, Ele olha para Cristo. Quando nós nos lembramos que nós somos terríveis pecadores, nós podemos nos lembrar que Jesus Cristo é um grande Salvador. E que o nosso Deus não olha para nós e para os nossos pecados. Mais uma vez, se nós estamos em Cristo, Ele olha para os méritos do seu Filho. E por causa dos méritos do seu Filho, Ele nos chama de filhos de Deus. Ele nos chama de povo dEle. Nós te louvamos, Deus, pela salvação que nós temos em Cristo. Uma salvação que nós temos somente por Cristo Jesus. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos e por meio de Cristo. Amém.